nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e todas as irmãs. Amém. Que a paz de Cristo seja a nossa companhia neste momento de adoração, neste dia do Senhor. Adoremos a Deus.
Ouve, ó Deus, a nossa oração, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, Senhor, que somos pecadores. Dá-nos o Teu Espírito para endireitarmos os caminhos da nossa vida. Assim, orientados pelo Teu Espírito, possamos Te agradar com o nosso viver. Nós oramos assim, Senhor, pedindo, desejar, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus pelo seu grande amor por nós, pois em Cristo Jesus, o seu Filho, Ele nos ama, nos perdoa, Ele nos salva. Nós vamos cantar ao Senhor, é o cântico do mês 328, vossas cabeças levantai. Vamos ficar em pé para cantarmos ao Senhor. Rosa, por favor, vai tocar a melodia para nós rememorarmos e depois ela fará a introdução e nós cantaremos.
segundo domingo do tempo do Advento, no ciclo do Natal. Vamos proceder à liturgia da guirlanda do Advento. Eu convido as crianças da igreja, adolescentes, se quiserem, para que venham aqui à frente. Nós vamos fazer a leitura, vamos acender 2 velas da guirlanda e depois vamos cantar. Muito bom, é muito bom ter criança na igreja. Elas dão alegria, dão esperança, alegram o nosso coração aqui nesta manhã. Hoje nós vamos fazer de forma diferente. Eu vou fazer a primeira leitura aqui como oficiante, as crianças vão acender as velas e depois todos juntos faremos a leitura seguinte. Tá bom? Combinado? Advento quer dizer a vinda. Acendemos estas velas como sinal da vinda da luz verdadeira, Jesus Cristo. É nessa expectativa da vinda da luz verdadeira, Jesus Cristo, que nós vamos acender estas velas aqui nesta manhã. Hoje eu vou pedir para o Benjamin e para o Lucas acenderem as 2 velas da guirlanda, essa daqui e essa daqui. Isso. Muito bem. Vamos todos juntos fazer a leitura? No Advento, nós nos preparamos para o dia quando o lobo habitará como o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos e um pequenino os guiará. É isso. Essa é a esperança de um mundo de paz entre o lobo e o cordeiro, o leopardo, o cabrito, o bezerro e o leão novo. Vocês repararam aqui? Vocês viram? Tem 2 palavras escritas aqui. Esperança e paz. É isso que nós aguardamos com a chegada de Jesus, com a chegada do Reino de Deus. Esperança e paz. E é nessa direção que nós vamos cantar o Cântico 332. Eu vou convidar a igreja para ficar de pé. Cântico 332. Vem, Jesus, nossa esperança.
sustinho no parto também, mas graças a Deus, pela graça de Deus, ele veio, chegou com saúde, perfeito, e trouxe muita alegria para a sua família e para nós também. E hoje o Lucas e a Melissa apresentam o Henrique, porque pela primeira vez na igreja, né? Nós vamos louvar o Senhor, agradecer a Deus por essa vida e pedir a Deus que essa luz, que é a luz de Cristo, que essa luz brilhe na vida de cada uma das nossas crianças, adolescentes, nas nossas casas, nas nossas famílias e de forma muito especial também na vida do Henrique, juntamente com seus pais, toda a sua família, que a luz de Cristo, a luz do Senhor, brilhe no coração e na vida do Henrique. Vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, muito, muito agradecidos por esta manhã especial, esse dia tão feliz, o dia que o Senhor fez para nós. Muito obrigado, ó Deus, por cada uma destas crianças aqui presentes. Muito obrigado porque elas dão alegria e esperança para a vida da igreja. E hoje, Senhor, nós te louvamos muito especialmente pela vida do Henrique, porque os seus pais, o Lucas e a Melissa, o apresentam nesta manhã, na tua casa, na tua igreja, para a comunidade de fé. Nós te agradecemos por esta hora tão especial e pedimos que a luz de Cristo brilhe na vida, no coração, na família, na casa do Henrique, a fim de que desde agora, desde já, ele conheça o teu amor através dos seus pais, dos seus familiares e também com o apoio da tua igreja aqui, Senhor. Que o Henrique cresça sob essa luz, a luz de Cristo, e que ele tenha sempre a alegria de estar aqui na tua casa, na tua igreja. Abençoa desde já o Henrique, o Lucas, a Melissa, toda a sua família. Que o Henrique seja sempre, sempre um motivo de alegria para os seus e para a nossa igreja também. Oramos assim, agradecidos, louvando o teu nome, por Cristo Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe vocês, Lucas, Melissa, para que sejam sábios na condução da vida do Henrique. Que a luz de Cristo, através de vocês, que a luz de Cristo sempre brilhe na vida do Henrique. Tá bom? As crianças podem assentar. As crianças elas vão descer já com os adolescentes para a atividade lá na escola dominical, mas depois da entrada da Bíblia. Nós teremos hoje é o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Então, depois do processional da Bíblia, da entrada das Escrituras, nós vamos ter a oração por iluminação e as crianças e os adolescentes vão descer para as suas atividades. Nós vamos assim preparar a entrada da Bíblia, neste domingo especial, no dia da Bíblia. Nós vamos cantar a primeira estrofe do hino 101. Hino 101. A primeira estrofe. Eu convido a igreja para ficar em pé para esse momento de recepção, de acolhida da palavra de Deus.
Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, louvamos o teu nome nesta hora, Pai. Nessa hora importante, quando vamos abrir as Escrituras, Pai. Vamos ler nas Escrituras e meditar nelas. Nós queremos pedir ao Pai que venha preparar o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos diligentemente ouvir e aprender a tua palavra. Ouvir a lição que tu tens preparado para nós neste dia. E abençoar, ó Pai, o teu servo pastor que vai nos fazer a mensagem. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Leitura do Antigo Testamento, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versos de 1 a 4. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ouvido, e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Palavra do Senhor. Vamos cantar a segunda estrofe. Venha abrir teu santo livro, resplandece a luz dos céus, afugenta todo engano e dos erros livra os teus. Alumia, alumia nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. A leitura alternada do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 68 até o 79. Ela está transcrita na nossa ordem litúrgica, faremos a leitura de forma responsiva. É o Cântico de Zacarias. Vamos ficar em pé. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança.
e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados. graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo no Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultemos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Muito bem, gostei aí das irmãs. Não pode deixar a esperança nem a paz cair, né? Não pode. Muito bem. A leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 3. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Lucas, capítulo 3, do versículo 1 até o 6, e depois cantaremos a última estrofe. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca na região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Palavras de salvação. Pelo estudo da palavra, aprendamos de Jesus. Ó, concede os belos
sentar. Hoje é o Dia da Bíblia. Celebrado no segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia foi criado em 1549, na Grã-Bretanha, pelo bispo Cranmer. Ele incluiu essa data no livro de orações do rei Eduardo VI. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. No Brasil, aqui a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e dos Estados Unidos os primeiros missionários cristãos evangélicos. Porém, a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, lá no Monumento do Ipiranga, em São Paulo. Graças ao trabalho de divulgação das Escrituras Sagradas desempenhado pela SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, o Dia da Bíblia passou a ser comemorado não só no segundo domingo de dezembro, mas também ao longo de toda a semana que antecede a data. Desde dezembro de 2001, essa comemoração tão especial passou a integrar o calendário oficial do nosso país, por meio de uma lei federal, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Hoje, as celebrações se intensificaram e se diversificaram também. Realização de cultos, carreatas, maratonas de leitura bíblica, exposições bíblicas, construção de monumentos à Bíblia, distribuição maciça das Escrituras, são algumas das formas que os cristãos encontraram para agradecer a Deus por esse alimento para a nossa vida. O Dia da Bíblia sempre cai no tempo do Advento, preparativo do Natal. Hoje essa data comemorativa coincide com o domingo em que o texto do Evangelho proposto pelo lecionário trata da atuação de João Batista. É um texto que nos permite pensar, entre outras coisas, pensar sobre a importância da palavra de Deus. Em primeiro lugar, atentemos para a forma como o evangelista Lucas introduz a figura de João Batista ali no seu relato. A primeira preocupação do evangelista é de datar o acontecimento do aparecimento de João Batista. E como é que os eventos eram datados pelos historiadores naqueles dias antigos do evangelista Lucas? Não havia calendários tão bem organizados como os que nós possuímos hoje em dia. Desse modo, o recurso utilizado pelos escritores era o de citar os governantes que estavam no poder no período em que se deu tal acontecimento. Assim, Lucas nos informa que João Batista surgiu no cenário da história da salvação, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene,
sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Ali, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Tibério César era o imperador do mundo naquela época. Pôncio Pilatos era o seu representante, o procurador romano ali na Judéia. Herodes, Filipe, Lisânias eram autoridades das regiões provavelmente afetadas pela pregação de João Batista. Galileia, Itureia, Traconites e Abilene. E os sacerdotes Anás e Caifás eram as autoridades religiosas dos judeus naquela época. Caifás era o atual sumo sacerdote. Anás, seu genro, que também já havia sido sumo sacerdote, continuava influenciando a vida religiosa dos judeus como uma espécie de eminência parda nos bastidores. Daqui, irmãos e irmãs, decorre uma primeira informação importante para nós. A palavra de Deus sempre tem endereço. A palavra de Deus sempre tem um destino no tempo e no espaço. A palavra de Deus sempre vem para uma localização histórica e geográfica. E isto significa dizer que a palavra de Deus sempre se encarna nas duras realidades humanas, nas difíceis situações deste mundo. Aquilo que acontece com os seres humanos localizados no tempo e no espaço importa para Deus, e é por isso que Ele intervém na história pela sua palavra. Foi para aquela realidade específica que Deus enviou a sua palavra. Foi para aquela realidade específica que Deus chamou João Batista para ser profeta, isto é, proclamador da sua palavra. E é para a realidade de hoje, do nosso mundo, que Deus nos envia a sua palavra, a fim de que nós também a testemunhemos para as pessoas que precisam. Assim é a Bíblia. É mensagem de Deus para o nosso hoje. Apesar de ser a eterna palavra de Deus, a Sagrada Escritura é, ao mesmo tempo, palavra atual, palavra relevante, que tem algo a dizer sobre a nossa vida hoje, a nossa vida concreta, na realidade em que nós nos encontramos. Sabemos, portanto, que a palavra de Deus vem para realidades humanas concretas. Dentro de uma dessas realidades específicas, Deus chama o seu profeta, o seu mensageiro, João Batista. Esse profeta do Altíssimo tem uma missão, tem uma atuação bem definida, conforme o relato que nós lemos. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. A missão do profeta João Batista é pregar e batizar.
Ele faz isso nas regiões que circundam o Rio Jordão, lugar onde batiza aqueles que ouvem e que atendem à sua mensagem. É importante dizer que o batismo praticado por João ainda não possui todo o significado do batismo cristão. Trata-se, nas palavras de Lucas, de um batismo de arrependimento para a remissão de pecados. É um batismo para aqueles que estão arrependidos, que passaram por uma experiência de conversão. É um batismo para aqueles que desejam mudar de vida, dar um novo sentido à sua existência. Logo, o batismo de João é mais do que um simples lavar purificador, como realizado nas muitas cerimônias de purificação dos judeus. Esse batismo aponta para uma realidade mais profunda, é sinal para aqueles que buscam uma nova comunhão com Deus. Como pregou o profeta Isaías, João é uma voz clamando no deserto. E o que é que ele anuncia? A necessidade de uma preparação especial. Vem aí o Senhor, vem aí o Messias, ele já está chegando, mas não se pode recebê-lo de qualquer jeito, despreparado. É preciso preparar-se. Eis a preparação necessária: arrepender-se dos pecados, preparar o caminho que será trilhado pelo Senhor, endireitar as veredas pelas quais Ele vai palmilhar. Nada de caminhos tortuosos. Nosso Senhor deve ser recebido com caminhos endireitados. Por isso, João prega para que as pessoas de seu tempo aplainem os caminhos de suas vidas. Os vales depressivos devem ser aterrados, nivelados. Os montes e outeiros altivos devem ser retificados. Nada de caminho escabroso diante do Senhor. É preciso se preparar e se endireitar para receber aquele que vem. Quais são as curvas? Quais são os desníveis? Quais são os buracos que nós devemos nivelar, aplanar, endireitar? Em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nossos casamentos, em nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, na nossa família, aqui na nossa igreja. Quais são as veredas tortuosas que precisam ser niveladas para recebermos o Senhor neste tempo de Natal? Em nossa cidade, estado, país, no nosso mundo, quais são os caminhos escabrosos que precisam ser aplanados, endireitados para a chegada do Senhor? Assim é a Bíblia. A Bíblia é a mensagem de Deus que sempre nos desafia à mudança. A palavra de Deus é a palavra que nos convida à reflexão, nos chama a tomar uma posição na vida, a assumir compromissos, a mudar de atitudes. Não é possível ler verdadeiramente a Bíblia e permanecer igual. Toda a ênfase da missão de João Batista na atitude de preparação, de arrependimento, de conversão, toda essa ênfase possui um único sentido. A preparação, o arrependimento, a conversão são necessários, pois o Messias, o Senhor, vem, logo chega,
E como registra o evangelista Lucas, toda carne verá a salvação de Deus. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. O cântico de Zacarias, que lemos há pouco, fala de uma plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Essa salvação que vem é como o sol nascente das alturas para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Essa salvação tem nome: Jesus. É Jesus. Pois é isto que anuncia o profeta João Batista: toda a carne, toda a humanidade verá a salvação de Deus. O plano do Senhor há de se cumprir. Ele vem com a sua salvação. A salvação aqui equivale ao Salvador. Ele vem e vem logo e vem para salvar. Assim é a Bíblia, irmãos e irmãs. Ela tem um assunto principal: a salvação, o Salvador. A palavra de Deus quer sempre salvar, sempre vem ao nosso encontro para nos salvar. Esse é o desejo universal de Deus, que o ser humano dê ouvidos à sua palavra e que seja salvo, salvo de si mesmo, salvo do pecado, salvo da morte. Hoje é o dia da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, a Bíblia, primeiro, sempre tem um endereço. Ela sempre vem ao nosso encontro no hoje da nossa vida. Em segundo lugar, como palavra de Deus, a Bíblia sempre nos desafia à mudança. Não é possível ler a Bíblia e ficar igual. Em terceiro lugar, como palavra de Deus, a Bíblia anuncia a salvação, o Salvador. A Bíblia quer nos salvar de nós mesmos, de nossos caminhos tortuosos, escabrosos. Ela quer nos salvar do pecado e da morte. E devemos nos lembrar, especialmente no contexto do advento que estamos vivendo, que a palavra de Deus, em última instância, a palavra de Deus é Cristo, é Jesus, o Verbo encarnado. Encerro esse momento de meditação sobre a palavra de Deus, fazendo referência à mensagem que o reverendo Paulo Teixeira, secretário de Tradução e de Publicações da Sociedade Bíblica do Brasil, a mensagem que o reverendo Paulo Teixeira preparou por ocasião do Dia da Bíblia, neste ano de 2021. Parte significativa dessa mensagem eu publiquei aí na capa do boletim deste domingo. Mas tem uma parte que eu não coloquei porque não coube aí no espaço da capa do boletim e que eu gostaria de mencionar agora. O reverendo Paulo Teixeira escreveu assim na sua mensagem: as Sociedades Bíblicas Unidas, organização mundial da qual a SBB faz parte, celebraram 75 anos em 2021. Embora a primeira sociedade bíblica tenha surgido lá em 1804, na Inglaterra, a partir da famosa história de Mary Jones, apenas em 1946, sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo inteiro decidiram unir-se para servir mais
e melhor as igrejas que as fundaram. A Segunda Guerra Mundial havia terminado, 1946. A Segunda Guerra havia terminado há um ano, quando líderes da causa da Bíblia em diversos países reuniram-se em Elfingsworth, na Inglaterra, para dialogar e planejar os próximos passos da obra bíblica no mundo. Entre as pessoas que compareceram àquela reunião, foi marcante o testemunho do reverendo Dr. Hans Lilly, representante das igrejas evangélicas da Alemanha. O que o Dr. Lilly disse tem uma profunda relação com o tema do Dia da Bíblia neste ano, que é a Bíblia e o jovem. Escreve o reverendo Paulo: compartilhamos a seguir as palavras proferidas por aquele líder no encontro de Elfingsworth, logo depois do final da guerra. E o que o Dr. Hans Lilly disse naquele encontro foi o seguinte, abre aspas: espero que vocês me perdoem por começar com uma nota pessoal, mas quero expressar minha alegria de estar com vocês. Faz pouco mais de um ano que fui libertado pelas tropas americanas da prisão de Nuremberg. Durante o período que antecedeu meu breve tempo naquela prisão, eu fiquei nas mãos da Gestapo, em sua prisão especial em Berlim, que é bastante parecida com um campo de concentração. 3 vezes eu quase fui morto por eles, tendo a opção de morrer na forca, ou de fome, ou fuzilado. Nem precisaria dizer que durante esse tempo, sem nada para ler ou escrever, dia e noite algemado, sem qualquer proteção contra os bombardeios, confiei nas coisas que tinha aprendido na minha juventude, e estas coisas me mantiveram vivo, a mim e a outros. Se alguma vez eu tivesse a chance de registrar minhas experiências num livro, ficaria demonstrado como as pessoas, em meio às piores dificuldades, voltam aos ensinos básicos da fé cristã, àquelas coisas que aprenderam quando jovens. Fecha aspas. Eis aí, irmãos e irmãs, o testemunho daquele líder evangélico na reunião de fundação das Sociedades Bíblicas Unidas. Ele foi prisioneiro dos nazistas e quase à beira da morte, só não perdeu a esperança, porque ali ele se lembrava das coisas que havia aprendido quando era jovem, quando era criança, se lembrava da palavra de Deus. Essa é a importância da Bíblia, a palavra de Deus. Sobretudo em momentos de grande aflição, de muito sofrimento, aquilo que aprendemos na Bíblia pode nos dar força, esperança, fortalecer a nossa fé e pode nos salvar. Louvado seja Deus pela Bíblia Sagrada, por sua palavra, sempre atual, que sempre nos desafia e sempre quer nos salvar. Amém. Nós vamos afirmar a nossa fé
com as palavras que estão transcritas aí na nossa ordem litúrgica. Vamos ficar em pé. Ele se revelou na pessoa de Jesus de Nazaré. Não cremos no Deus da paz mentirosa, nem no Deus das velhas tradições mortas. Não cremos no Deus construído à imagem e semelhança dos poderosos, nem no Deus inventado para enganar a miséria e o sofrimento dos pobres. Não cremos no Deus dos natais comerciais, nem no Deus das propagandas. O Deus da nossa fé foi prometido pelos profetas. Nasceu numa estrebaria, era judeu, foi perseguido, caminhava errante pela Palestina, fazia-se acompanhar por gente do povo, dava pão aos que tinham fome, luz aos que viviam nas trevas, liberdade aos que estavam acorrentados, paz aos que suplicavam por justiça. Ele não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. O Deus da nossa fé não é outro senão o Filho de Maria e José, Jesus de Nazaré. Vamos assentar. Nós vamos reservar este momento em resposta à palavra de Deus, cada oração de intercessão, oração de súplica, quando nós oramos pelos nossos irmãos, oramos pela igreja, oramos pelo mundo, oramos por aqueles que mais necessitam da graça de Deus. Eu quero destacar nesta hora de oração, nós temos muitos motivos aqui no nosso informativo, muitos pedidos de oração, principalmente por questão de saúde. Não vamos nos esquecer desses pedidos que nós temos aqui. Eu quero destacar dentre eles que oremos em favor do presbítero Marcos Baldino. Hoje nós ficamos contentes que o Marcos pôde ver juntamente com a sua família. Os irmãos e as irmãs têm visto já há um bom tempo ele tem estado ausente por conta de saúde. O Marcos tem feito uma série de tratamentos, diabetes, pressão arterial, problema nos olhos, uma série de coisas ele tem cuidado e nem sempre tem conseguido estar conosco por causa disso. Então vamos orar pela vida, pela saúde do Marcos. Também nós vamos nos lembrar da Dona Nésia. É claro que a Clélia e o Marcos também estiveram sempre aqui conosco nesses últimos dias por conta do estado de saúde da sua mãe. A Dona Nésia ficou internada há mais de um mês, agora está sendo tratada como uma paciente acamada pela irmã lá na casa da irmã da Clélia, da Cleo. Vamos orar, vamos nos lembrar também de orar pela Dona Nésia, pelos seus cuidadores, por toda a sua família. E também, de forma especial, e assim nós colocamos todas as faixas etárias, todos os necessitados, doentes da nossa igreja e das nossas famílias. O Marcos pediu que nós orássemos de forma especial pelo Tobias. O Tobias é um neto do coração, né? Ele é filho da Fabiane. A Fabiane veio já várias vezes aqui na igreja. Nós oramos, pela sua gestação também, primeiro a do Pedrinho, depois do Tobias. Vamos orar porque o Tobias é uma criança de 3 anos de idade que está hospitalizado na UTI do GRAAC,
Ele está com leucemia, está submetendo a quimioterapia, uma situação bem delicada, né, para uma criança. Então vamos orar pelo Tobias, pela sua mãe, por toda a sua família. E assim, com esses motivos, aqueles motivos que os irmãos e as irmãs trouxeram consigo, vamos colocá-los todos nas mãos de Deus nesta hora, em silêncio, por alguns instantes. Senhor Deus, Tu que és o nosso Salvador, protetor, o nosso médico, o nosso Pai Celestial, Tu que tens a vida e a morte nas Tuas mãos, Tu que cuidas da nossa existência desde a tenra-idade até a idade avançada. Santo Deus, nós nesta manhã colocamos nas Tuas mãos de forma especial o Tobias, ainda tão pequeno, o Marcos, já adulto, a Dona Nésia, já numa idade tão avançada, o todo da nossa vida, da infância até a velhice. Tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Tu és Deus de milagres. E nós cremos, pois assim nos diz a Tua palavra. Senhor, que o Teu nome seja glorificado por intermédio daquilo que vais fazer na vida desses nossos irmãos. Com o Tobias, com o Marcos, com a Dona Nésia, nós colocamos todos os demais enfermos da Tua igreja, enfermos das nossas famílias, nossos amigos, esses nomes, tantos nomes que estão aqui no nosso grupo. E temos muitos outros motivos, além da saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual, tanta coisa, Senhor, tanta coisa, para colocar sob a Tua mão poderosa e generosa. Tem misericórdia, Senhor, fortalece o Teu povo, para que com a Tua ajuda e na Tua companhia, nós possamos enfrentar toda e qualquer dificuldade, sofrimento, aflição, que não nos falte a esperança. Dá-nos paciência, perseverança e mesmo paz em meio à agitação, à turbulência do mundo. Que nas horas difíceis possamos nos lembrar da Tua palavra, do Teu amor, das Tuas promessas, que não nos esqueçamos que em Cristo Tu nos amas, seja qual for a situação. Deus de amor, recolhe, Senhor, todos os pedidos, todos os motivos, não apenas estes que estão escritos, mas também especialmente aqueles motivos que estão nos corações, nas mentes dos nossos irmãos e irmãs nesta hora. E haja, Senhor, de acordo com a Tua vontade e para a maior honra e glória do Teu santo nome, pois nós oramos em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Nesta hora, irmãos e irmãs, nós vamos proceder ao momento de dedicação das ofertas. Ainda não estamos fazendo aqui o processional para a entrega das ofertas, dos dízimos aqui na frente.
Os irmãos e as irmãs já estão acostumados com o sistema de transferência, depósito direto na conta bancária da igreja. Nós continuamos fazendo assim. Então, aqueles que já ofertaram, aqueles que já dizimaram nesta semana, nós vamos dedicar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus pelas suas bênçãos, pelas suas dádivas. Vamos fazer isso com alegria, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Enquanto fazemos esta dedicação com corações alegres, nós vamos cantar o hino 227. Demos graças ao Senhor. Em pé. Louvando a Deus, dedicando as nossas ofertas, as nossas vidas. Graças te damos, Senhor, por esta manhã especial, pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pelo sustento material, pela família, pela igreja, pela salvação em Cristo. Nós te damos muitas graças, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, neste segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. Te agradecemos porque no teu grande amor tu fizeste escrever toda a tua revelação para que nós conhecêssemos a tua vontade, aquilo que tu esperas de nós, aquilo que o Senhor fez por nós na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor, pela Sagrada Escritura, regra de fé, regra de prática para as nossas vidas, fundamento da nossa existência e sem a qual não existiríamos como igreja. Muito obrigado, Senhor. Abençoa todos aqueles organismos, instituições que trabalham pela obra da Bíblia. Nos lembramos aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, nos lembramos das Sociedades Bíblicas Unidas, que completaram 75 anos de organização neste ano, nos lembramos aqui dos Gideões internacionais, enfim, todos aqueles homens, mulheres, instituições, organizações que trabalham para que a tua palavra chegue de forma mais rápida, mais efetiva aos corações humanos. Deus de amor, agora toma nas tuas mãos no teu altar o sacrifício de louvor que a ti apresentamos nesta manhã. Recebe as nossas vidas, os nossos corações, tudo o que somos e tudo o que temos, os nossos dízimos, as nossas ofertas, o trabalho com as cestas básicas, tudo, Senhor, nós dedicamos a Ti, consagramos para o Teu trabalho aqui nesta igreja. Ajuda-nos a termos sempre um coração agradecido, reconhecendo as Tuas bênçãos
e a sermos zelosos na administração das ofertas que o teu povo traz até a tua casa. Fica conosco, ó Deus, recebe a nossa gratidão. A Ti tudo nós consagramos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos assentar. Esta é a mesa do Senhor, e o nosso Salvador convida todos aqueles que nele creem para participarem desta refeição espiritual que Ele mesmo preparou para nós nesta manhã. Todos os batizados com água, em nome da Trindade, todos os que têm Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, todos os que estão em paz com Deus, com a Igreja, todos os que se sentem carentes da graça, do amor de Deus, são chamados, são convidados, são bem-vindos a esta mesa de comunhão. Nós vamos proceder como o Senhor Jesus, naquela última Páscoa com os discípulos. Antes de partir o pão, antes de distribuir o cálice, o Senhor Jesus rendeu graças ao Pai. E então eles participaram daquela comunhão. Mais uma vez, curvemos as nossas cabeças em oração. Recebe, Senhor, a nossa ação de graças nesta hora. Todo louvor, honra e glória sejam dados a Ti, ó Deus. Pois és o Deus Todo-Poderoso, Deus soberano, que no seu plano eterno de salvação enviaste o seu Filho único, Jesus Cristo, nosso Senhor, para nascer entre nós, para viver entre nós, para nos ensinar a maneira certa de viver, para morrer por nós na cruz do Calvário, mas não apenas isso, também para vencer a morte, para ressuscitar, para subir ao céu e nos dar a esperança de ressurreição e também de ascensão contigo no céu. Ó Deus, nós afirmamos aqui a nossa fé, de que o Senhor Jesus há de vir, Ele há de voltar para o mundo e virá glorioso como Rei, como Juiz de toda a humanidade, e então Ele vai instaurar plenamente o seu reino de paz, de justiça e de fraternidade. Reino eterno, que a Tua palavra anuncia e que esta mesa também sinaliza, proclama. Deus de amor, agora nós te pedimos, envia sobre nós o Teu Espírito Santo, para que cheios do Teu Espírito sejamos nós mesmos o corpo de Cristo. Irmãos e irmãs, membros uns dos outros em comunhão, sob o cabeça da Igreja, que é o Senhor Jesus. O Teu Santo Espírito esteja também sobre estes elementos, para que o pão seja mais do que massa, o cálice seja mais do que bebida, sejam para nós o alimento espiritual, a presença viva, real, verdadeira de Jesus Cristo na nossa vida. A Ti seja a nossa gratidão, Deus. Oramos por Cristo Jesus, na unidade do Espírito Santo, em nome de quem pronunciamos as palavras que o Senhor Jesus nos ensinou.
na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, como fizemos agora. Então, ele partiu o pão e, tendo partido, distribuiu, deu aos seus amigos, os seus discípulos, e disse: tomem, comam, isto é o meu corpo que é dado por vocês, comam dele todos, façam isto em memória de mim. De igual modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice com vinho. Ele distribuiu aos seus amigos, os seus discípulos, e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomem, bebam, façam isto em minha memória, todas as vezes que dele beberem. Enquanto nós cantaremos o hino 251, os presbíteros distribuirão os elementos da Santa Ceia. Os irmãos, as irmãs não devem levar à mão a bandeja. O presbítero vai pegar o copinho com o suco de uva, com o pãozinho, e vai entregar na sua mão. E nós estaremos cantando até que todos sejam servidos, e depois disso nós participaremos juntos. Oh
as vezes que beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha de novo. Vamos participar desta comunhão com Deus e com a Igreja. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque nesta manhã Tu nos alimentaste pela Tua palavra e por esse sacramento com a pessoa de Teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Assim, bem alimentados, sejamos fortalecidos na nossa fé, na nossa vida espiritual, possamos dar bom testemunho do Teu Evangelho neste mundo, nesta semana, que todas as pessoas que tiverem contato conosco percebam em nós a pessoa de Jesus Cristo. Assim, oramos agradecidos no nome dEle. Amém. Deus abençoe o nosso coração, a nossa vida, agora que ouvimos a Sua palavra e participamos desta mesa. Que haja paz no nosso coração. Nós não vamos nos abraçar aqui, nós podemos, mesmo à distância, cumprimentar o irmão, a irmã, com a paz do Senhor, e a paz de Cristo seja com todos vocês.
Oremos. Que o amor de Deus os guarde, que a alegria de Deus os inspire, que a paz de Deus os envolva e que a coragem de Deus os sustente. E que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre